Meus irmãos, a palavra de hoje é uma palavra que tem mexido comigo já há algum tempo. É algo que o Senhor tem ministrado no meu coração e nos últimos dias vem queimando. É uma palavra difícil, simples na verdade, porque a palavra de Deus é simples, mas que traz algo muito profundo para as nossas vidas. E eu queria pedir para que você abra o seu coração, permita que o Espírito Santo fale com você, peça o discernimento do Espírito Santo, que em nome de Jesus nada venha atrapalhar esse tempo, que você possa ficar aí tranquilo. Se você está com o seu celular ligado, puder desligar, a menos que você use a sua Bíblia. E hoje nós queremos falar sobre lutando contra decretos de morte. O título já é de doer, né? Lutando contra decretos de morte. Eu comecei a pensar sobre isso quando o pastor Heber Mendes esteve aqui em São Gabriel. Vocês lembram disso ano passado? O pastor Heber Mendes esteve aqui, ministrou e falou sobre isso. E depois, pesquisando um pouco mais, ele tem uma palavra sobre isso que inspirou muito minha vida. Mas essa palavra, a princípio, ela me pareceu muito interessante. Eu comecei a ler, e domingo passado, Deus me acordou muito cedo com esse texto. E eu comecei a meditar nela. Mas quanto mais eu lia, quanto mais eu meditava, quanto mais Deus falava comigo, mais o meu coração doía e pesava. E todas as vezes essa semana que eu parei para meditar sobre esse tema, eu senti um peso muito grande, um peso de responsabilidade, mas também um peso de batalha espiritual. Porque o texto que nós vamos ler hoje, e o que nós vamos ouvir de Deus hoje, é para abalar as estruturas do inferno. Amém? E nós cremos que Deus fará grandes coisas aqui. Eu quero te pedir para fechar os seus olhos. E nós queremos clamar ao Espírito Santo para que Ele fale conosco. Senhor, nós temos diante de nós a Tua palavra que é viva e eficaz. A Tua palavra que é transformadora, que é capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito. E nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco. Revela a Tua vontade, revela as Tuas verdades. E nos ajude, ó Deus, a entender a nossa responsabilidade nesse tempo como Teu povo. Fala conosco, Senhor, usa nossas vidas. Ó Deus, usa a minha boca, que eu possa transmitir aquilo que está queimando no meu coração, aquilo que o Senhor tem gerado em mim. E eu creio que é algo grandioso o Senhor está gerando nessa noite, no meio do Teu povo. Faz a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode abrir sua Bíblia? Em Êxodo 1. Êxodo 1, versículo 22. É o último versículo do capítulo 1. Êxodo 1, versículo 22. Diz assim o texto: Por isso Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Por isso Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Eu quero recapitular a história para a gente entender o contexto desse texto. Lembra de José, que seus irmãos os venderam como escravo para o Egito, né? Os irmãos de José venderam ele, e ele foi para o Egito, e ali ele ficou como escravo, como funcionário de Potifar, e ele foi se destacando na sua fidelidade a Deus, na sua honra, na sua honestidade, e ele acaba sendo um dos governadores do Egito. E ali José, então, ele começa a ser um administrador dos mantimentos do Egito. Aí os seus irmãos, passando necessidade na sua terra, vão até o Egito. Ali eles se encontram com José, há um processo de perdão, de reparação. E José, então, chama toda a sua família para vir morar no Egito, porque eles estavam passando fome, então ali haveria sustento. Ali, então, o faraó promete, como gostava muito de José, né, dar uma terra para sua família, promete cuidar da sua família. E eles são muito bem-vindos naquela terra. Mas o tempo passou. Eles foram mais ou menos em 70 pessoas. A família de José, que foi para o Egito, foi mais ou menos um grupo de 70 pessoas. E essa família cresceu.
E de 70 pessoas, eles viraram milhões. Deus usou o Egito para gerar uma nação, para gerar um povo, o povo de Deus, que mais tarde vai ser chamado de povo de Israel, mas aqui ainda eram conhecidos como hebreus. Então Deus gera uma nação ali no Egito, e aquele grupo de 70 pessoas se transforma em milhões de pessoas. Mas José morreu, seus irmãos morreram, aquela geração passou, aquela dinastia passou, e agora há um novo faraó no governo. E esse faraó não conhece a história de José, não conhece a sua família, e está começando a ficar preocupado com o número que se tornou esse povo. Um povo muito numeroso, muito grandioso. Então esse novo faraó começa a colocar um trabalho escravo, um jugo de escravidão sobre o povo de Deus, e o povo de Deus então se torna escravo no Egito. E começa a sofrer muito, e é um trabalho muito pesado. Mas eles também começam a significar uma ameaça ao faraó, porque era um povo numeroso e um povo poderoso. Até os magos do faraó começam a temer o povo de Deus. E então, com base nesse medo, movido por esse medo, o faraó lança um decreto de morte. Todos os bebês, meninos que nascerem no meio do povo hebreu, no meio do povo de Deus, deve ser sacrificado. E essa primeira ordem vem para as parteiras. O faraó fala para as parteiras: cada vez que vocês fizerem um parto no meio do povo hebreu, se for um menino, matem. Vem esse decreto sobre o povo. As parteiras temem a Deus e não obedecem. E quando o faraó percebe que o decreto não está sendo cumprido, ele chama as parteiras. E as parteiras têm uma boa desculpa. Elas falam: olha, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Quando nós somos chamadas, não dá tempo de chegar lá. As crianças já nasceram, então não tem muito o que a gente fazer, porque aí a família já está lá, já pegou o bebê no colo, e a gente não consegue cumprir o decreto. Então, o faraó decide ele mesmo colocar diante do povo a execução. E aí vem o texto que nós acabamos de ler. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Agora, todo o povo e os soldados egípcios iam executar uma sentença, um decreto de morte. E a morte começa a chegar na casa do povo de Deus. Eu quero que vocês entendam aqui que nós estamos falando de um povo escolhido por Deus. Nós estamos falando de uma nação gerada por Deus. É o povo de Deus recebendo um decreto de morte. Isso representa a morte de uma geração. E eu sempre entendi esse texto, que o faraó estava amedrontado, porque a nação era grande, de repente poderia se rebelar contra ele, e até se revoltar e tomar o poder. Então ele queria matar os meninos para enfraquecer o povo. Sim, enfraquecer o povo, mas não só isso. Pense comigo, meus irmãos. Se todos os meninos de uma nação forem sacrificados, em poucos anos, esse povo acaba. Não é enfraquecer um povo, é exterminar um povo. Os irmãos estão me entendendo? Uma nação onde só tem meninas, por mais que estejam se ensinando por aí que isso é possível, meninas não têm filhos sem meninos. Mulheres não têm filhos sozinhos. O decreto do faraó não era só para enfraquecer o povo, era para exterminar o povo de Deus. Porque em poucos anos não haveria mais nenhum bebê, porque só tinham meninas. Esse era o plano do faraó. Esse era e ainda é o plano de Satanás. Meus irmãos, nós vivemos um tempo muito estranho, que a gente chama de pós-modernismo. E muitas são as investidas contra os nossos filhos, contra essa geração. O plano do inferno é o mesmo lá do Egito. Só as estratégias é que são outras. Isso é muito sério.
Esse decreto de morte que veio do inferno sobre a vida dos bebês egípcios, ele continua ativo, tentando destruir a nossa geração, tentando destruir os nossos filhos. E isso é sério demais. Existem muitos decretos de morte sendo lançados sobre os nossos filhos. Tem sido um tempo muito difícil, meus irmãos. E nós precisamos aprender a lutar contra esses decretos e proteger a vida dos nossos filhos. Amém? Satanás quer destruir quem você mais ama, debaixo do seu nariz, dentro da sua casa, com os seus recursos. Aí você fala, não, pastora, isso não é possível. Deixa eu fazer uma pergunta, quem paga a internet do seu filho? Quem paga a Sky dos filmes que seu filho assiste? Quem paga a Netflix? Quem compra os joguinhos do PlayStation, do Xbox que eles jogam? Somos nós. E com pequenas coisas, Satanás tem se infiltrado dentro das nossas casas, tentando impor um decreto de morte sobre a vida dos nossos filhos. Satanás queria enfraquecer e destruir o povo de Deus, fragilizar aquela nação que estava sendo formada e impedir a libertação de um povo. E hoje é a mesma coisa. Ele quer acabar com essa nova geração. Ele quer destruir os planos de redenção de Deus. E a cada dia que passa fica mais claro para mim o porquê Deus nos deu esse tema, discipulando a próxima geração. Porque nós não podemos brincar com um assunto tão sério. Ele está tentando fazer a mesma coisa que ele fez no Egito, com essa geração, com os nossos filhos. E o inferno tem trabalhado duro para destruir essa geração e frustrar os planos de Deus. Você tem dúvidas disso? Basta olhar as cartilhas do MEC, que volta e meia estão ameaçadas, né? Vai para as escolas, recolhe, e vai para a escola de novo e recolhe. Tem várias cartilhas prontas para doutrinar os nossos filhos contra os princípios da palavra de Deus. Vários projetos de lei que destroem os valores da família. Valores do inferno que estão sendo ensinados para os nossos filhos. Legalização de aborto, homossexualismo, violência, drogas. Nunca se falou tanto em depressão e suicídio entre adolescentes. E meus irmãos, eu sei do que eu estou falando. Eu tenho atendido muitos adolescentes. Automutilação. Uma geração inconsequente, irresponsável, sem limites. Uma geração encantada com o ocultismo, com feitiçaria, aquilo que a Bíblia condena. A Bíblia abomina a feitiçaria. E essa geração está encantada com isso. Ela tem curiosidade, eles querem ver, querem saber. E isso está sendo despertado nos nossos filhos, ainda bebezinhos, com os desenhos que eles assistem. Desenhos que ensinam a criança a querer a feitiçaria, a querer a bruxaria. Harry Potter é um deles. Mas tem tantos outros. Para mim, o mais chocante, por ser fã da Marvel, por assistir todos os filmes da Marvel, foi quando eu comecei a assistir Doutor Estranho. E eu falei para os meus filhos, pode parar, desliga isso, porque está parecendo brincadeira, mas eu conheço esse negócio. Isso aí é Wicca. É a bruxaria do novo século, é a bruxaria moderna. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existem muitos bruxos praticantes de Wicca, inclusive na nossa cidade. É uma bruxaria moderna, mas que tem todos os efeitos malignos que qualquer feitiçaria e bruxaria tem. E, inclusive, tem livros à venda, à disposição. Eu estava no mercado esses dias, tem um canto cheio de bizinho, tem um livrinho de Wicca lá. Aprenda a fazer Wicca, a praticar Wicca. Aprenda a praticar bruxaria. Está lá para qualquer criança comprar. E a gente achando que isso está longe. Talvez você está pensando assim, pastora, você está exagerando. Eu não estou exagerando, porque eu sei do que eu estou falando. A equipe de libertação da igreja, os ministros de libertação aqui sabem do que nós estamos falando. Porque a gente cansa de atender pessoas que brincaram com bruxaria Wicca e a gente sabe no que deu. E a gente sabe o que teve que resolver depois. As consequências espirituais que trouxe para essas pessoas.
E eu tenho visto que a tentativa de destruir os homens, o inferno continua mantendo. Porque nunca se viu homens tão apáticos na fé, tão distantes do seu sacerdócio familiar, e nunca se falou tanto em homossexualismo como nos nossos dias. Tem no meio das mulheres? É claro que tem, porque agora está se falando abertamente para todos os cantos. Mas entre os homens é muito maior o índice. E os nossos filhos, eles estão sendo doutrinados a escolher o que querem ser. É isso que está sendo ensinado, é isso que a ideologia de gênero diz. Que a criança não é menino ou menina, ela vai escolher o que ela quer ser depois. E ela pode ser o que quiser. E a gente está se conformando com isso. Cuidado, irmãos, porque o Satanás está vindo de forma sutis. Com brincadeirinha no Face, para você trocar de gênero, para ver como é que fica. Vai cuidando. Agora, no próximo semestre, vai entrar uma série na Netflix chamada Super Drags. E essa série é uma série brasileira de animação, onde 3 homens trabalham durante o dia, 3 meninos trabalham normalmente durante o dia, têm uma vida normal, e à noite eles são drag queens. Eles se vestem de mulher e eles vão lutar para defender todos os homossexuais e os direitos LGBT. Vai passar na sua Netflix a partir de setembro. E é uma animação, é infantil. E nós estamos achando que não tem nada a ver. O decreto do faraó veio do inferno e foi executado por um governo e continua em vigor até hoje. Porque a estratégia mudou em algumas coisas. Mas nós temos visto um governo tentando enfiar goela abaixo decretos de morte sobre a vida dos nossos filhos, sobre a identidade dos nossos filhos. Nós temos recebido isso da mesma forma, meus irmãos. Da onde está vindo tudo isso? Da onde está vindo todos esses projetos? Vem de cima, vem de um governo. Percebem que nós vivemos um tempo muito semelhante ao do Egito? E talvez, se você tem dúvidas sobre isso, ouça no YouTube a pregação da pastora Damares. Ela vive bem naquele meio do contexto em Brasília. E você vai ver o que tem por trás dessas cartilhas e dessa ideologia do gênero e de tudo que tem sido lançado nos últimos anos. Se você tem dúvidas sobre qual é a intenção de Satanás, assista a pregação da pastora Damares, que você vai poder tirar suas dúvidas. Mas talvez você pense assim: ah, pastora, mas meus filhos são criados dentro da igreja, meus filhos são de Deus, amém, os meus também são. Mas você acha que por isso o inimigo não quer destruir os teus filhos? O mundo espiritual é real e nós precisamos aprender a lutar com as armas corretas. Porque aqueles bebês sacrificados no Egito eram filhos do povo de Deus. Eram filhos do povo de Deus. As parteiras não obedeceram, então o faraó manda seus soldados, manda o povo executar o decreto. Isso significa que haveria morte, pranto e dor em todas as casas onde nascesse um menino. Você consegue imaginar isso? Um povo que agora é um povo de milhões de pessoas. Todas as casas onde nascia um bebê, e quem já teve um filho sabe a alegria que isso traz. A emoção que traz. A hora que você ganha o seu bebê e você pega ele no colo. E aquelas famílias saberem então, ficarem orando talvez, tomara que seja uma menina, tomara que seja uma menina. E aí nasce um menino e você saber que a qualquer momento alguém vai entrar na sua casa, vai tomar o seu filho e vai sacrificá-lo. Muitas mães já haviam perdido seus filhos. O plano de Satanás de exterminar aquele povo de Deus estava avançando. Mas entre essas muitas mães, tinha uma mãe chamada Joquebede. Você pode repetir comigo? Joquebede. No meio de muitas mães hebreias, tinha uma mãe chamada Joquebede. E como toda mãe, ela amava seu filho. E ela ganha um bebê, é o seu 3º filho, e é um menino. E há um decreto de morte instalado pelo governo, pelo faraó, de que todo menino vai morrer. Joquebede sabia que a morte estava rondando a sua casa. Ela sabia que aquele decreto incluía a sua casa, incluía a sua família. E nós precisamos lembrar que não existe campo neutro numa batalha espiritual.
Às vezes nós achamos que a nossa família, a nossa casa não vai enfrentar batalhas espirituais porque nós estamos num campo neutro. Não existe campo neutro em batalha espiritual. As crianças não estão isentas dessa batalha espiritual e das investidas de Satanás sobre a vida delas. Bem pelo contrário, nós temos na igreja um ministério muito forte de libertação e restauração. E quando nós vamos tratar adultos, os maiores problemas, os maiores traumas começaram na infância. As crianças são fortemente atacadas por Satanás. E elas não sabem se defender. Quem tem que proteger essas crianças? Nós, os pais. Mesmo que você não lute, não se engane, não há campo neutro na batalha. As crianças também estão. E elas não sabem se defender. E cabe a nós fazermos alguma coisa. Joquebede, como todas as mães, ela não queria perder o seu filho. Mas fazer o quê? Era um decreto. Vinha do governo, ia ser executado a qualquer momento. Talvez as suas vizinhas, as suas amigas, já tivessem perdido seus filhos e a denunciassem. Porque no meio do luto, no meio da dor, pensasse assim, bom, eu já mataram o meu, mas o da vizinha ali, eu sei que tem um menino, então eu vou entregá-lo também. Porque eu estou sofrendo, né? Eu vou entregar ela também. Talvez alguém denunciasse. E esse bebê nasce e ela tenta escondê-lo. E a Bíblia diz que ela escondeu ele por 3 meses. Mas a qualquer momento, alguém poderia ouvir o choro daquele bebê. E ele seria morto e jogado no Nilo. E é interessante porque o rio Nilo, para os egípcios, ele não é só um rio. Ele representa um Deus. O Nilo era um Deus egípcio. Então, matar o bebê e jogar no Nilo, tinha esse caráter de sacrifício, de oferta aos deuses do Nilo. Aqui nós poderíamos abrir uma outra palavra, tem uma mensagem completa só sobre isso. Mas além do sacrifício, ainda era uma oferenda aos deuses do egípcio. Joquebede sabia que a morte estava rondando a sua casa. E não tinha como esconder um bebê por muito tempo. Talvez alguém denunciasse. E talvez ela pudesse começar a pensar, qualquer hora, alguém vai chegar na minha casa, vai levar meu filho, vai matar e vai jogar no Nilo. Como fizeram com tantas outras famílias. A diferença aqui, meus irmãos, é que ela não se conformou. Ela escondeu um bebê, não sei como uma pessoa esconde um bebê por 3 meses. Porque quem tem um bebê sabe como eles choram, né? O pastor Heber Mendes diz que Moisés provavelmente era o bebê mais mimado daquela época. Qualquer coisinha, dá uma chupetinha, dá uma, né, e balança para ele não chorar. Porque se ele chorasse, saberiam que tinha um bebê naquela casa. Ela escondeu aquele bebê para que ninguém escutasse. Porque ela sabia que a qualquer momento o decreto de morte poderia ser executado sobre a sua casa. Muitas famílias que amavam a Deus se conformaram com esse decreto. Muitas famílias perderam seus filhos. E eu creio que as mães choravam enlutadas, mas pensavam assim, fazer o quê? É um decreto do governo, é um decreto do faraó, mataram meu filho. Mas Joquebede não. Joquebede não aceitou esse decreto e nós também não aceitamos sobre a vida dos nossos filhos. Amém? E nós precisamos nos levantar e enfrentar o inferno, porque os nossos filhos não foram gerados para a morte. Amém? E nós vamos aprender nessa noite com Joquebede a salvar essa geração. E a primeira coisa que nós aprendemos com Joquebede é que ela não aceitou o decreto de morte, não se conformou, não foi passiva, ela decidiu agir, ela se posicionou. Talvez o restante do povo de Deus ali estava se conformando. Mas ela falou, na minha casa não. Ela poderia ter pensado, fazer o quê? É uma lei do Egito sendo cumprida. E eu moro no Egito, então eu tenho que me submeter à lei. Talvez muitos de nós, nessas situações que tem vindo algumas leis sobre nós, estão falando, vai fazer o quê? É lei. Vamos ter que aceitar. Se for contra a palavra de Deus, nós não podemos aceitar. Nenhum decreto é maior do que o decreto da palavra de Deus. Aquilo que o Senhor estabeleceu para nós, nós vamos obedecer. Aquilo que não vem de Deus, nós não aceitamos. Ela não aceitou
Joquebede olhou para a situação e falou: morte na minha casa não, com os meus filhos não. Mesmo que os outros crentes se conformem e aceitem essas coisas do Egito, na minha casa não. E esse tem sido meu posicionamento, meus irmãos. Por conhecer muitas coisas, depois que a gente começou a trabalhar com libertação, por ver muitas coisas e as consequências dessas coisas, eu tomei posicionamentos mais drásticos com os meus filhos. Mesmo que outros crentes não tomem, mesmo que outros irmãos falem: isso não tem nada a ver, não tem problema nenhum, o meu filho eu deixo. Na minha casa não. Se eu sei as consequências daquilo, na minha casa não. E é isso que nós precisamos aprender. Mesmo que outros não façam, mesmo que pessoas que até amam a Deus acham que isso não tem nada a ver, se Deus me mostrou que é uma cilada do inimigo, na minha casa, não. Nossos filhos são herança de Deus. Nenhuma autoridade, nenhuma lei, nenhuma ideologia, nenhum ensinamento pode vir sobre eles que não seja aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Que não seja aquilo que você, pai e mãe, tem ensinado. Mas nós não podemos descansar enquanto essa geração corre perigo. Eu quero te lembrar de uma coisa. Nós já falamos muitas vezes sobre isso, sobre Moloque, sobre Baal, que eram deuses adorados pelos povos pagãos. E esses deuses exigiam sacrifício de filhos. Então os cultos a Baal e a Moloque era sacrifício de filhos. E eu quero te dizer uma coisa: Baal e Moloque não se aposentaram. Não se aposentaram. São potestades malignas que continuam querendo destruir os nossos filhos. Mas nós vamos lutar. E nós vamos salvar essa geração em nome de Jesus. Porque os planos de Deus não serão frustrados sobre a nossa casa e a nossa descendência. Amém? A segunda coisa que eu aprendo com Joquebede é que ela buscou uma estratégia em Deus. Você pode repetir isso comigo? Joquebede buscou em Deus uma estratégia. Quando aquele bebê estava crescendo e já não tinha mais como escondê-lo, ela decide que a morte não vai entrar na sua casa. E eu creio que ela perguntou para Deus: Deus, o que eu faço agora? As minhas vizinhas já perderam seus filhos. As pessoas estão começando a se conformar. Mas eu não quero morte na minha casa. Deus, o que eu faço? Talvez enquanto as outras mães se conformavam e choravam o seu luto, ela ia diante de Deus e falava: Deus, me dá uma estratégia. Deus, o meu filho não. Eu não aceito esse decreto de morte sobre a vida dos meus filhos. Ela não aceitou. Ela orou e pediu para Deus uma estratégia. E eu tenho visto muitos pais se acostumando com a morte e a destruição entrando dentro das suas casas, negociando princípios, sendo omissos, permissivos, dando brechas a Satanás para entrar na sua casa, e o pecado entrando na vida dos nossos filhos, destruindo a vida dos nossos filhos. Joquebede disse: na minha casa não. E ela pediu uma estratégia para Deus. Meus irmãos, o único manual que nós temos perfeito é a palavra de Deus. Mas tem algumas situações que não está claro aqui como a gente deve agir. Mas aí a gente vai para Deus em oração e fala: Deus, o que eu faço? Deus, me dá uma estratégia. Eu estou nessa situação, está acontecendo isso, a minha casa está correndo risco, os meus filhos estão correndo risco. Deus, o que eu faço? E então Deus nos dá uma estratégia. No caso de Joquebede, Deus fala para ela: faça um cesto. E eu até trouxe um cesto para os irmãos lembrarem que Moisés foi colocado dentro desse cesto, de um cesto como esse. A Bíblia diz que ela revestiu ele com piche, para não entrar água. Mas Deus falou para ela: faça um cesto. Eu imagino que quando isso veio à sua mente, talvez Joquebede falou assim: que loucura, um cesto, o que eu vou fazer com um cesto? Parecia uma coisa tão boba, uma coisa sem noção. Mas ela faz o cesto, põe seu filho dentro e leva para o Nilo.
exatamente onde os bebês iriam ser jogados quando sacrificados. Ela leva para o Nilo um lugar cheio de crocodilo, cheio de hipopótamo. E os irmãos sabem que o hipopótamo é bonitinho só nos filmes infantis, né? Porque eu, Deus me livre, não quero encontrar um desses nunca na minha vida. Porque é um dos animais que mais matam, mais ferozes, né? E ela leva Moisés num cesto para dentro do Nilo. Que ideia mais louca! Fazer um cesto vai salvar a vida de uma criança. Colocar uma criança dentro de um cesto e largar num rio cheio de crocodilo e hipopótamo vai salvar a vida do meu filho. Que ideia doida! Mas Joquebede entendeu que aquela estratégia vinha de Deus e que na verdade era simples. Mas se era de Deus, ela ia cumprir. Talvez você esteja passando por um problemão dentro da sua casa e Deus vai te dar uma estratégia simples. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem que perguntar para quem sabe. E se tem alguém que sabe tudo, é Deus. Quando nós não sabemos como resolver aquela situação dentro de casa, é para Deus que a gente pergunta. E Deus vai te dar uma estratégia. E talvez seja simples. Talvez seja uma estratégia tão simples que você vai falar, isso não tem lógica. Mas se for de Deus, faça com fé e obediência, porque vai salvar a sua casa. Foi assim que ela agiu. O cesto, ele representa algumas coisas. A primeira é que o cesto representa o natural. Aquilo que nós podemos fazer. Aquilo que você pode fazer. Aquilo que Deus põe na sua mão e fala, faça. Tem muita coisa que ainda não está resolvida dentro da sua casa, porque talvez você ainda não fez o cesto. Talvez você está esperando o cesto cair do céu. Mas o cesto não cai do céu, o cesto é feito por mim e por você. O cesto é aquilo que está nas nossas mãos, que Deus nos dá, para que nós façamos. Muitas vezes nós queremos o livramento, queremos o milagre, mas nós não fazemos a nossa parte. Deus não vai fazer o cesto. Porque o cesto tem a ver com a nossa responsabilidade, com as coisas que cabe a cada um de nós fazer. Mas Deus usa o cesto. Ele usa o natural para agir no sobrenatural. A gente obedece no natural e faz o que Deus mandou. O sobrenatural é com Ele. Preservar uma criança viva dentro de um cesto, no meio de crocodilo e hipopótamo, é com Ele. Nós cabe apenas a fazer o cesto em obediência. Se Deus te falar, faça, faça. Não tenha medo. Ele usa o natural para agir no sobrenatural. Deus ungiu aquele cesto. Hoje Deus unge pessoas e abençoa métodos, estratégias. E Deus tem nos dado estratégias como igreja para abençoar essa geração. E Deus tem nos mostrado como ministério infantil que a nossa missão não é cuidar das crianças. Quando nós chamamos as crianças para prestar um culto em separado, ir para o culto infantil, o objetivo não é que elas não incomodem o pai e a mãe, que não haja barulho dentro da igreja, que elas parem de correr, para que o pai e a mãe possam adorar o Senhor sem se preocupar. Elas estão indo para lá, para serem ministradas pela palavra de Deus, para receberem a mesma palavra de unção, de poder, de transformação que nós estamos recebendo aqui. É isso que tem que acontecer com elas lá. E Deus tem nos incomodado porque essa fase da adolescência, da pré-adolescência, entre 8, 9, 10, 11, 12 anos, é a fase onde o inimigo tem atacado com mais força as nossas crianças. E se Deus quiser, em pouco tempo, nós teremos um encontro, como Passos da Liberdade para crianças. Nós estamos buscando isso, estamos estudando isso. Estamos entendendo, outras igrejas já fazem. E nós queremos conhecer isso porque as nossas crianças precisam experimentar intimidade com Deus. Precisam experimentar cura e restauração de Deus. E em nome de Jesus nós faremos isso. Agora eu te pergunto, qual é o cesto que Deus mandou você fazer e você não fez ainda? Talvez seja uma conversa que você está protelando e não teve ainda. Talvez seja uma atitude que Deus já te mandou fazer e você não fez ainda. Nós precisamos acordar. E nós precisamos salvar essa geração. Joquebede lutou.
ela obedeceu, ela fez o que era necessário no mundo natural. E Deus fez o sobrenatural. O resultado disso foi que aquele cesto protegeu Moisés. E Moisés foi encontrado pela filha do faraó. E Miriam, sua irmã, ficou vigiando o cesto. E a filha do faraó acha aquele cesto. E quando abre, vê um bebê dentro. Ela pega aquele bebê, e a Bíblia diz que Moisés era lindo. Mas eu também não conheço bebê feio, né? Mas Moisés era lindo. E quando ela pega aquele bebê, Miriam já vem correndo e fala assim: eu sei de uma mulher hebreia que pode amamentar essa criança, porque a criança precisa mamar. E então Moisés é levado de volta para sua mãe, para ser amamentado por ela. Fazer o cesto em obediência traz seu filho de volta para casa. Preste atenção nisso, pai e mãe. Eu não sei onde estão seus filhos. Eu não sei que idade seus filhos têm. Talvez você tenha filhos adultos, talvez você tenha netos. Fazer o cesto traz seu filho de volta para casa. Você quer um milagre na sua casa? Faça o cesto. Faz o que a Bíblia te orienta. Faz aquilo que o Senhor te revelar como uma estratégia para salvar essa geração. E em terceiro lugar, eu aprendo com Joquebede que ela investiu tudo o que tinha no pouco tempo disponível. Moisés ficaria com ela 4, 5 anos no máximo. Depois, naturalmente, o leite secaria, ele iria parar de mamar. Até porque se ele tivesse 6 anos mamando, os guris iam tirar sarro dele, né? Ia sofrer bullying. Ela tinha no máximo 4 ou 5 anos para amamentar seu filho. E depois disso, ele ia conviver com o faraó e com a cultura do Egito. Depois de 5 anos, ele ia para o Egito. Conhecer os deuses do Egito, a ciência do Egito, o conhecimento do Egito. Meus irmãos, nossos filhos, eles ficam pouco tempo com a gente. Com 4, 5 anos eles já vão para a escola, alguns vão até mais cedo. E ali eles vão começar a ter outros amigos, a ouvir outras culturas, a ter outros conhecimentos. Nossos filhos vão para o Egito. Esse mundo lá fora, esse mundo louco, esse mundo perdido, é o Egito. Eles não ficarão conosco para sempre. E eu sei que alguns pais aqui entendem perfeitamente o que isso significa, porque talvez os seus filhos já não estejam mais em casa com você. Você que tem filhos adultos, você sabe que passa rápido. Mas Joquebede, ela fez tudo o que podia no pouco tempo que ela tinha. Ela sabia que em pouco tempo seu filho ia sair de casa e ia encarar o Egito. Então ela forma todos os valores possíveis no coração de Moisés. Ela investe tempo no seu filho. Ela ensina os princípios, ela ensina os valores. Ela ensina Moisés a amar e a temer a Deus. Moisés viveu mais tempo como príncipe do Egito do que na casa dos seus pais. Mas seus valores estavam firmados em seu coração. Aquilo que a sua mãe lhe ensinou nos primeiros 5 anos de idade, estavam gravados dentro do seu coração. E ele se tornou o libertador do seu povo. Nossos filhos ficam pouco tempo conosco. E eles vão enfrentar o Egito. Eles vão para a escola. Eles têm amigos. Eles têm TV, eles têm internet. Eles recebem tantas influências. Mas isso não pode mudar aquilo que nós plantamos no coração deles. As palavras do Senhor, os princípios do Senhor, que nós plantamos no coração dos nossos filhos. Quem forma o caráter de filho é pai e mãe. Não é ideologia, não é governo, não é escola, não é mídia, não é youtuber. É pai e mãe. O problema é que os nossos filhos passam mais tempo ouvindo lixo na internet do que os princípios da palavra de Deus. Porque nós estamos ocupados demais, cansados demais. Não temos tempo para sentar com os nossos filhos
e ensinar os princípios da palavra de Deus. Nós temos muita coisa para fazer. Quanto tempo você ainda tem com os seus filhos dentro da sua casa? Meus irmãos, essa palavra me quebrou. Deus sabe o quanto eu já chorei diante dessa palavra. Porque eu sei que isso aqui não é só uma história. Isso aqui é algo espiritual que está acontecendo nos nossos dias. Nós estamos perdendo os nossos filhos, porque nós não investimos tempo, não investimos recursos para abençoá-los, para formar um caráter de filho de Deus na vida dos nossos filhos. Eles estão crescendo. Talvez vários irmãos aqui não tenham mais filhos em casa, mas você talvez tenha netos. Invista nos seus netos, abençoe os seus netos. E mesmo que os seus filhos sejam adultos, se eles estão aí no Egito e esqueceram da sua casa, faça o cesto, eles vão voltar para casa. Deus me ensinou isso alguns anos atrás. Eu pedi autorização para a Dani, perguntei se podia contar, ela deixou. Mas quando a Dani tinha 5, 6 anos de idade, eu e ela vivíamos em pé de guerra. Nós tínhamos uma personalidade muito parecida. E eu ainda lutava muito com a ira. Eu ficava muito irada. Principalmente com a Dani. E ela ficava muito irada comigo também. Aprendeu com a mãe, né? E a gente vivia brigando. Quando eu via, eu estava gritando com ela. E de repente ela começou a aprender a gritar comigo. E quando a gente via, a gente estava nesse pé de guerra. E nesse período, Deus começou a trazer até mim muitas mães e muitos adolescentes para que eu atendesse. E eu ouvia as mães, e aí eu ouvia as adolescentes, e eu não tinha filho adolescente ainda. E eu percebia que aqueles pais tinham perdido o coração dos seus filhos. Porque na adolescência, por natureza, eles já se isolam um pouco mais, querem ficar mais com a galera do que com o pai e a mãe, né? Isso já é natural da adolescência. Mas isso não é problema. O problema é perder o coração dos filhos. E eu fui orar sobre isso. Numa das discussões que eu tive com a Dani, eu fui orar sobre isso. E Deus me falou: ganha o coração da tua filha agora, porque senão na adolescência ela vai odiar você. E aquilo foi um choque. Eu falei: eu preciso fazer alguma coisa. E ao mesmo tempo que eu fui buscar em Deus tratar a minha dificuldade, eu comecei a tratar com a Dani. E eu falei para ela: filha, eu quero que em muitas coisas você copie a sua mãe, mas não nos meus defeitos. Eu não quero que os meus defeitos se reflitam em você. E nós começamos a orar juntas por isso. E começamos a arrumar estratégias dadas por Deus para ajudar uma a outra. E eu fui ganhando o coração dela e ela foi ganhando o meu. E hoje a Daniela está com 14 anos e eu posso dizer que a Dani é minha amiga. E que ela chega em casa todos os dias me contando os seus sentimentos, as suas experiências, aquilo que ela viveu, aquilo que Deus falou com ela, as suas frustrações, até coisas que às vezes eu não estou preparada para ouvir, mas eu escuto. Mas eu dou graças a Deus, porque Deus me acordou a tempo, porque o tempo passa rápido. Eu ainda lembro, neste altar, quando o pastor Almir apresentou a Dani, da mesma forma como o pastor fez hoje. E na oração dele ele disse assim: e quando ela sair de casa e fizer faculdade e casar, e eu falei: misericórdia, misericórdia, misericórdia. E eu ficava pensando assim: esse pastor está doido, isso vai demorar tanto para acontecer. Está tão longe, deixa eu curtir meu bebê. Não tem mais bebê lá em casa, porque passa rápido. Passa rápido demais. O tempo que nós temos com os nossos filhos é muito curto. Seu filho vai ficar com você o quê? Até os 18, 19, 20 no máximo? Se a gente pegar uma expectativa de vida de 75 anos, o que são 18 anos diante de uma vida de 75? Eles ficam pouco tempo conosco. E nós precisamos preparar os nossos filhos para enfrentar o Egito e não perderem os valores de Deus. Moisés se tornou o libertador do povo, um grande líder. Mas na hora de ser contado, ele não quis ser considerado um egípcio, ele quis ser considerado um hebreu. Na hora de fazer a diferença, ele falou: eu não sou egípcio, eu fui criado pelo faraó, mas eu sou um hebreu. Os nossos filhos não vão querer ser contados como o povo desse mundo,
mas como servos do Deus vivo. Os anos com os seus pais marcaram a vida de Moisés. E Joquebede colheu os frutos. Pai, mãe, líder, discipulador, preste atenção no que eu vou falar. Todo investimento e todo tempo, todo recurso que você investe na vida dos seus filhos, dos seus liderados, dos seus filhos espirituais, são sementes que você está plantando e que darão muitos frutos na sua vida, na vida do seu filho e no reino de Deus. Creia que os frutos virão. Talvez os dias que você tem vivido tenham sido dias de luta, de dificuldade. Talvez esse Egito, que é o mundo aí fora, tem tentado sufocar a tua casa. Mas eu quero te dizer que o Egito não vai prevalecer sobre a sua vida. O Egito não vai prevalecer sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus liderados, sobre a vida dos seus discípulos, porque a sua experiência com Deus, a sua intimidade com Deus é muito mais forte do que tudo isso aí fora. Aquilo que você vive com Deus é maior do que aquilo que o mundo tem para oferecer para os seus filhos. A cultura do céu na sua casa é mais forte que a cultura do inferno nesse mundo. Amém? A cultura do céu está na sua casa. E a igreja vai te ajudar a cumprir a sua missão. Nós temos instrumentos para isso, nós temos ministérios para isso. Mas nós precisamos fazer isso juntos, para que essa geração seja salva, para que essa geração se posicione como Moisés, dizendo: eu não sou parte desse mundo, eu sou filho de Deus, eu faço parte do povo de Deus, eu não me conformo com o Egito, eu não estou tomando a forma do Egito, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, eu sou de Deus. Para que os nossos filhos façam isso, nós precisamos trabalhar juntos. Pais, líderes, pastores, ministérios. E os nossos filhos serão um instrumento de libertação para essa geração. Nossos filhos não vão querer ser contados como parte desse mundo, nem dessa cultura do Egito. Eles vão se posicionar. E eles vão ser libertadores, instrumentos de libertação para toda uma geração. Em nome de Jesus, eu não tenho dúvidas disso. Pais, líderes, professores, discipuladores, pastores de crianças, faça o cesto. Faz o cesto. O resto é com Deus. Mas nós precisamos fazer o cesto. Talvez Deus já te falou o que você tem que fazer. Talvez Deus já te deu o cesto. Já falou: olha, faça isso. E você ainda não fez. Ou talvez você esteja numa situação que você está pensando assim: eu não tenho ideia do que fazer para resolver essa situação na minha casa. Então eu quero te dizer: ore e peça para Deus: Deus, o que eu tenho que fazer? Qual é o cesto que eu tenho que fazer para salvar a vida dos meus filhos? Qual é o cesto que eu tenho que fazer para salvar a vida dos meus liderados, dos meus discípulos? Qual é o cesto que eu tenho que fazer para mudar a história da minha casa? Talvez Deus já te deu o cesto. Talvez Deus já te deu a revelação. Mas você não teve condições ou atitude para colocar em prática. Mas talvez você não tenha ideia do que fazer. Meus irmãos, essa palavra tem doído em mim. Porque eu também tenho filhos. Eu também sou líder. Eu também sou discipuladora. E eu não aceito o decreto de morte sobre a vida dessa geração. Eu não aceito o decreto de morte sobre a vida dessa geração. E se você, assim como eu, não aceita, e você quer diante de Deus pedir uma estratégia, falar: Deus, me dá uma estratégia, porque os meus filhos foram criados para o reino de Deus, meus filhos foram criados para a vida e não para a morte.